Saudações, queridos casais, queridos irmãos e irmãs, podem todos se assentar. Você que está aqui no templo da Igreja Batista no Jardim Satélite, meu nome é Breno, pastor, aqui líder do Ministério Elo, juntamente com a Cláudia, minha esposa, que deu abertura na nossa programação, e é uma alegria e satisfação podermos estar juntos, celebrando ao Senhor, ouvindo um pouco mais a respeito da Tua Palavra, da Palavra dEle, para as nossas vidas, os nossos casamentos. Que momento especial, inspirativo da nossa adoração. Obrigado, Júnior, equipe, que nos abençoaram também nesse momento de cânticos, preparando todo esse ambiente para que pudéssemos compartilhar a respeito da Palavra do Senhor. Muito especial ouvir o testemunho do Rafael e da Marilu também, porque hoje vamos falar sobre uma situação que tem levado muitos casais a se separarem, a brigarem, a romperem. Durante esse ano, nos nossos encontros de casais, nós tratamos exatamente sobre temas relacionados a isso, as maiores causas que têm levado casais a se separarem, a buscarem o divórcio, a ruptura. Já falamos sobre sexualidade, sobre interferência de terceiros, sobre problemas da comunicação, sobre ter opiniões diferentes, sobre falta de liberdade, e hoje é sobre finanças. E assim como Rafael e Marilu testemunharam, eu tenho certeza que todos os casais, em algum momento da vida, passaram por algum ajuste, no mínimo, em relação a finanças no seu casamento. Eu e Cláudia, quando nos casamos há 15 anos atrás, eu não precisei pedir dinheiro emprestado para ela, né? Não tinha, o Rafael ainda teve esse banco privado ali do lado dele, dormindo junto com ele, mas nós vivemos uma situação que precisamos parar, refletir, porque estávamos levando as nossas finanças para uma situação de crise. Eu havia passado num concurso federal da Justiça, estava recebendo bem, 3, 4 vezes mais do que recebia quando solteiro, no trabalho que eu tinha, e aí nós começamos a viver a vida, carpe diem, sai para comer um lanche, vai passear, de repente começou a faltar salário no final do mês, né? Sobrar mês, e aí empréstimo, consignado. Falei, peraí, que negócio é esse? Estou ganhando mais do que eu ganhava antes e agora estamos tendo que recorrer a empréstimos, alguma coisa está errada, tivemos que refazer todo nosso orçamento e aquilo que nós pensávamos sobre finanças. Tem sido uma área de luta para muitos casais. Um autor famoso, Gustavo Cerbasi, ele cita no seu livro O Segredo dos Casais Inteligentes, que pesquisas mundiais apontam crises ligadas a finanças como a segunda maior causa de separação e divórcio, perdendo apenas para a infidelidade. Ele utiliza alguns estudos e faz essa citação. Um professor da Universidade de Michigan, ele se chama Scott Rick, ele disse que através de uma pesquisa conseguiu perceber que casais que não combinam nos gastos tendem a procurar a separação. E um fato curioso dessa pesquisa de Michigan é que o levantamento desse professor ouviu 1.000 pessoas, casadas e solteiras, e descobriu que a maioria dos entrevistados se relacionava exatamente com um parceiro que possuía hábitos financeiros completamente opostos. Sabe aquela ideia dos opostos se atraem? Então, enquanto um era seguro, né, poupava, o outro era esbanjador. Ele percebeu que a maioria dos casais se relacionavam assim, com a percepção, hábitos e a forma com que eles tratavam o dinheiro de forma completamente diferente. É claro que isso é uma bomba relógio prestes a explodir. Bom,
Na nossa cultura brasileira, Paulinho da Viola consagrou a letra da música Pecado Capital, cantando Dinheiro na Mão é Vendaval, que é o tema da nossa palestra, da nossa mensagem de hoje, e ele acaba transformando em poesia o que as pesquisas, as estatísticas, os livros apontam. E ele disse assim: mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Na hora que é para falar de dinheiro, cada um cuida de si, você nem conhece quem está do seu lado, é vendaval, é solução, mas tem sido solidão para muitos. Sabemos que o dinheiro em si não é o problema. A Bíblia afirma em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por todos os males nós incluímos crises familiares, brigas, discussões, egoísmo, mentiras, sonegação, que acabam culminando no rompimento dessa aliança, acabam gerando divórcio. Dinheiro na mão é vendaval, mas se for bem administrado, dinheiro na mão é solução. Como um vento de verão, como uma brisa que refrigera o ambiente, traz conforto e alívio, dinheiro na mão é solução. Mas se administrado da forma errada, do jeito errado, dinheiro na mão é solidão. Solidão, porque como uma tempestade destruidora, derruba o que vê pela frente, e aí então, cada um cuida de si, e acaba escolhendo caminhos separados para lidar com as finanças. Que não seja assim conosco, eu quero orar por você, eu quero que você, casal, marido, esposa, você que nos acompanha nesse momento, que você seja abençoado, e que o dinheiro abençoado por Deus na sua mão seja solução e não solidão. Deus, fale conosco nesse momento, que possamos ouvir a tua voz. Um assunto tão importante, no qual nós lidamos todos os dias, todos os meses, e precisamos da tua orientação para viver o melhor do Senhor para as nossas vidas na área financeira também, como casais, alguns construindo a vida, alguns já colhendo aquilo que semearam, que o Senhor esteja nos conduzindo de maneira bíblica e que o teu Santo Espírito nos capacite a viver o melhor que o Senhor tem para nós, para os nossos casamentos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O casal Chuck e Ann Bentley, eles iniciam o seu livro intitulado Casamento Livre de Conflitos Financeiros, afirmando que é impossível prosperar quando há guerra. Você deve buscar primeiramente a paz e então você prosperará. Talvez seja uma surpresa para você, mas o casamento não é a causa dos nossos problemas financeiros. Na verdade, o casamento, ele é a melhor solução para eles. Talvez isso choque você, talvez você esteja surpreso, mas não deveria estar. Estudos da Universidade Estadual de Ohio revelaram que, com o passar do tempo, adultos solteiros aumentavam lentamente o seu patrimônio, mas os casados experimentaram um aumento patrimonial 77% maior do que os solteiros. E a pesquisa ainda apontou que, no caso de divórcio, o patrimônio começa a cair 4 anos antes da decisão de separação, e então só se agrava com a situação após o desfecho da ruptura conjugal. Então, se você está numa crise financeira e acha que o casamento é responsável, eu quero afirmar para você que não é,
Alguns talvez vão dizer assim, mas será que essa pesquisa é confiável? Será que é assim mesmo? Será? Porque eu vejo o meu amigo solteiro, passeando, viajando, todo feliz, ele posta fotos na internet, está todo alegre. Bom, Salomão, há aproximadamente 3.000 anos atrás, escreveu, inspirado por Deus, Eclesiastes 4:9, que diz, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quanto maior o compromisso com o casamento, e particularmente com a fidelidade conjugal, maior a probabilidade de um casal prosperar financeiramente. Eu fico lembrando dos meus tempos de solteiro, puxa vida, nem arrumar o cabelo direito eu conseguia, né? A esposa dá um trato, então depois você casa, só melhora, né? Estou até mais forte, mais esbelto, eu acho que eu olho foto de 15, 20 anos atrás, eu acho que nem comida direito eu tinha, né? Mas agora eu estou sendo bem alimentado, bem cuidado. Queridos, o casamento é bênção para nós, e não é o casamento a causa. Mas há então um grande paradoxo aqui, porque já que, como mencionado, as finanças são frequentemente citadas como área de maior frustração, conflito, discussão, estresse e infelicidade, e também é apontado como causador de destruição de casamentos, o que está acontecendo? Nós queremos que você, casal, que você, homem, você, mulher, viva no seu casamento os ventos favoráveis que o dinheiro e uma boa administração financeira podem trazer. Que os seus objetivos, seus planos sejam alcançados através de uma administração sadia das suas finanças. Por isso, nessa noite, eu quero rapidamente trazer para vocês, para a nossa reflexão, 7 segredos para fortalecer a união e as finanças. Para fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, mas também fortalecer as suas finanças. Em primeiro lugar, assumam o compromisso de se tornarem pacificadores. Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A pacificação é fundamento da unidade, é fundamental para a satisfação, para a alegria, para a intimidade duradoura no casamento. Sem paz, ninguém consegue prosperar. E isso não acontece naturalmente. Você precisa se esforçar para ter paz no seu casamento. Você não pode usar o dinheiro como uma arma para atacar o seu cônjuge, como algo para sabotar, como algo para fazer negociação, chantagem. Não é assim que deve acontecer. Sabe, às vezes nós nos envolvemos em discussões tolas. Sai do culto, vai e aí entra no carro. O que nós vamos comer? Não sei, a esposa fala para o marido, decide você. Então tá bom. Então vamos tomar aquele lanche, aquele hambúrguer. Não, isso eu não quero não. Mas então decide você. Não, pode falar, eu só não quero isso. Então que tal uma esfirra? Não, mas isso eu também não quero não. Não, então decide você logo, você quer que eu decida? Não, então vamos para casa. E aí começa uma discussão. Às vezes, por nada, começa uma discórdia. E quando você lida com finanças, com dinheiro, isso tende a tomar proporções cada vez maiores. E o risco de se tornar aí um grande prejuízo é muito grande. Então você precisa aprender a conversar, pedir perdão, utilizar palavras gentis no seu trato familiar, conjugal, ser alguém que demonstra amor pelo outro, resolver o conflito de maneira imediata, não ficar enrolando, postergando, né? Tem alguma situação, seja na área financeira, seja em qualquer outra área, você precisa resolver isso e permanecer em paz. É difícil você conseguir avançar no seu relacionamento em todas as áreas, se não houver paz. E a paz é necessária e você precisa se esforçar para que nesse relacionamento haja comunhão, comunicação, a unidade
e isso acaba se refletindo na forma como vocês vão decidir em relação às finanças. Também é importante, em segundo lugar, você entender a definição bíblica de prosperidade. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus está afirmando para a nação que está sofrendo, está cativa, está sofrendo ataques, está falando para nós, nesta noite, eu tenho planos de prosperidade para vocês. Só que você precisa entender o que Deus está falando em relação à prosperidade, porque o mundo vai mostrar a prosperidade de uma outra forma. O materialismo que o mundo prega como a prosperidade, a pessoa olha, puxa um carro novo, puxa uma roupa nova, olha como estão prósperos, olha como meu vizinho está bem, olha como meu cunhado está bem. É assim que o mundo prega a prosperidade. Algumas igrejas também, infelizmente. Mas nós precisamos entender o que de fato é. A prosperidade, o materialismo é uma armadilha, um pecado silencioso, traiçoeiro, tem feito cativos através da história, e se tiver a menor oportunidade, vai destruir o seu casamento. Quando você quer ter mais do que pode ter, quando você quer ostentar aquilo que não é, por isso, o alerta da pessoa que mais nos ama, da pessoa que mais se interessa pelo seu casamento. Jesus vai dizer assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, está registrado em Lucas 12:15. Tenha cuidado. A vida de um casal, do homem e da mulher, não consiste na quantidade dos seus bens. O mundo está enganando você. Você precisa entender o que significa de fato prosperidade. Nós poderíamos definir materialismo como desejo criado por essas palavras: mais, maior, melhor, mais rápido, mais novo. E aí a pessoa quer um celular melhor, o carro mais rápido, a casa mais nova, a roupa da moda, e ela começa a se ver envolvida nesse mundo de consumo, consumista, materialista, e acaba que não há finanças que subsistam a esse tipo de vida. E isso acaba refletindo no relacionamento conjugal. É uma atitude de descontentamento e um impulso ganancioso para ter mais e mais coisas. Isso é um câncer nas finanças, isso é uma bomba atômica. Você precisa entender o que de fato é ser próspero. Não é uma luta fácil e simples, não é algo tranquilo. John Piper, famoso pastor, escreveu assim no seu livro Não Jogue Sua Vida Fora. Ele diz sobre si: sou conduzido por natureza a amar os mesmos brinquedos que o mundo ama. Começo a me adequar a isso, começo a amar o que os outros amam, começo a chamar a terra de lar. Antes que você perceba, estou chamando luxos de necessidades e usando meu dinheiro simplesmente da mesma forma que os incrédulos usam. Eu me afundo num padrão de pensamento secular que busca primeiramente o que Deus pode fazer, não o que o homem pode fazer, não o que Deus pode fazer. Essa é uma doença terrível, diz Piper. Ser livre do materialismo, ser livre dessa cultura consumista, é aprender a viver contente. É o contentamento que deve reinar na nossa forma de enxergar o mundo, os bens materiais. Paulo descreveu o estado de contentamento que está disponível para todos, tenham muitas ou poucas posses. Paulo diz assim em Filipenses 4:12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Veja que interessante, Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente. Não é algo que nasce conosco, não é algo que estala na cabeça, é algo que você precisa aprender. Em sua natureza pecaminosa vai clamar pelo materialismo. Paulo diz que seja no muito, seja no pouco, ele aprendeu a viver satisfeito, ele entendeu o que é a prosperidade à luz da vontade de Deus. Apenas uma observação: ser contente não significa ser complacente. Ser contente, ter contentamento, não significa ser preguiçoso, ser indisposto, a não querer trabalhar para alcançar coisas melhores para a sua vida, para a sua família. Não é isso que nós estamos falando. Você pode alcançar muito, conquistar, desbravar, negociar, mas você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como casal, busque compreender a vontade de Deus para a vida de vocês, desfrutando a verdadeira prosperidade, não baseado em bens materiais, mas baseado na bênção de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus. Viver à luz da vontade de Deus. Terceiro lugar, para você fortalecer a sua união e as suas finanças, conheçam e cumpram o propósito de vida. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como casal, vocês já conversaram e sabem qual é o propósito da vida de cada um de vocês, de forma individual e de ambos como casal? Vocês já conversaram sobre isso? Qual é o propósito da sua vida, da minha vida? Puxa, isso é importante. Alguns casais só vão descobrir quando voltam da lua de mel, que um quer ter uma família grande e o outro quer se dedicar à profissão e está pensando em filhos lá para um futuro distante. Um quer ter uma casa no campo, o outro pensa num apartamento no centro da cidade, onde a vida acontece de forma mais rápida. Vocês já conversaram qual é o propósito, aquilo que traz sentido para a vida de cada um de vocês? Um monge católico, Thomas Merton, ele escreveu que as pessoas podem passar sua vida inteira escalando a escada do sucesso, somente para descobrir, uma vez que chegam ao topo, que a escada estava apoiada na parede errada. Tem gente que está trabalhando, lutando, se esforçando, mas para quê? Essas perguntas são importantes. Por que estamos aqui? O que Deus quer que eu realize? O que Ele deseja que nós, como casais, realizemos juntos? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, o que deve prevalecer, é o propósito do Senhor. O propósito é destinado a responder às questões mais amplas sobre o seu legado duradouro, sobre aquilo que vai marcar a sua vida, sobre aquilo que os seus netos, bisnetos vão dizer sobre você. Não estou dizendo que os casais não possam ter interesses diferentes, que eles não possam ter carreiras diferentes, que eles não possam ter ideias diferentes de como cumprir os seus alvos de vida. Mas eles precisam ter uma visão mais ampla do alvo que estão lutando para alcançar como resultado desse esforço coletivo, e especialmente o propósito deles como marido e esposa juntos. Temos o propósito de adorar a Deus, de viver em comunhão, de nos entregarmos ao serviço do Senhor. Qual é o propósito da sua vida? Porque aquilo que move o seu coração é onde você vai empregar o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação, e é onde você vai empregar o seu dinheiro também. É no propósito da sua vida que você vai investir.
E quando você desconhece os propósitos da sua vida de forma individual, o propósito da vida do seu cônjuge, ou quando você desconhece, ignora o propósito da vida do casal, isso leva a uma incompreensão a respeito dos investimentos que você vai fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu esforço. Quando você compreende qual é o propósito da vida do outro, você vai entender quando ele sai para um curso, quando ele compra um instrumento para o trabalho, quando ele se especializa em alguma hora, quando ele se dedica num trabalho voluntário, qual é o propósito da vida. Porque algumas crises surgem porque a pessoa não está entendendo aonde está sendo investido tempo, esforço e dinheiro. Descubra quem você é e então seja você mesmo. Você precisa ser exatamente quem Deus criou você para ser. Deus te criou, te colocou neste mundo, nesse tempo, neste momento da história, com um propósito. E como casal, vocês também têm um propósito. Você pode ter um propósito individual, cada um, marido e esposa, mas como casal, vocês também devem buscar o propósito conjunto de ambos se dedicarem a isso. Alinhar o propósito de vida de vocês traz clareza, foco, traz alegria, traz prazer de viver juntos, de desfrutar da companhia um do outro. Isso vai os moverá da condição de mordomos distraídos e desinteressados para torná-los em administradores empolgados, plenamente envolvidos na obra que Deus criou cada um de vocês para realizar. Pergunte ao Senhor por que Ele colocou você nessa terra. Pergunte ao Senhor, faça disso uma oração contínua. Por que eu estou aqui? Por que nós nos casamos no dia tal? Qual é o nosso propósito como casal? O que nós podemos oferecer para a humanidade e aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso tempo, com o nosso esforço, com as nossas finanças? Em quarto lugar, vivam pela perspectiva financeira de Deus. Colossenses 2,8 nos diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tenha muito cuidado para que você não baseie a sua vida financeira a partir das vãs filosofias, das teorias deste mundo, mas fundamente toda a sua administração e cuidado financeiro na palavra de Deus, na vontade do Senhor. Percebamos ou não, todos nós temos diferentes crenças, tanto boas quanto ruins. E essas crenças coletivas consistem a nossa filosofia, a nossa perspectiva. Aquilo que eu creio é aquilo que eu tenho como perspectiva de vida. As crenças são base e raiz de todas as nossas ações. Nós agimos, vivemos, nos relacionamos, reagimos a partir das nossas crenças. Fomos feitos por Deus para agir de acordo com o que cremos, mesmo quando nós estamos enganados e cremos em coisas erradas. As pessoas fazem o que fazem porque acreditam que aquilo é certo. Portanto, as nossas crenças constituem a explicação para os nossos comportamentos, e para transformar comportamentos devemos começar a compreender o que nós cremos ou as nossas perspectivas. Nós não mudamos comportamento apenas orientando, mas nós devemos mudar a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Poucos da nossa geração teve educação financeira desde a infância. Eu praticamente não tive nenhuma, fui aprender na marra, na dor e de estar fazendo as coisas erradas e precisar fazer o certo. Hoje eu vejo os meus filhos na escola, já com 6, 7 anos, ter uma matéria de educação financeira, e isso é sensacional. Mas poucos de nós
teve esse privilégio. De forma que muito do que nós cremos na área financeira vem de experiências e exemplos, e na maioria deles ruins. Aconteceu alguma coisa, alguma crise, alguém que quebrou um negócio, enfim, aquilo que vai formando o que nós pensamos, o que nós idealizamos, e é isso que nós começamos a replicar como comportamento. O mundo está transbordando de filosofias sobre dinheiro que soam bem, mas que são biblicamente inadequadas. Se você abrir YouTube, internet de maneira geral, você vai ter muitos especialistas da área financeira. E existem muita coisa boa que você pode aproveitar, mas você precisa passar pelo filtro da vontade de Deus, cada uma delas. Cuidado para que ninguém escravize você com filosofias vãs e enganosas, porque nessa área tem muita gente ensinando aquilo que a palavra de Deus diz exatamente o contrário. E você precisa colocar a vontade de Deus como filtro em cada uma dessas coisas. É muito curioso como, de repente, no altar, diante de Deus, as testemunhas, duas pessoas com perspectivas sobre dinheiro tão diferentes, como o dia é diferente da noite, resolve dizer sim um para o outro. E a partir daí, muitos conflitos surgem, afinal, cada um age de forma diferente com as finanças. Você precisa alinhar e viver a partir da perspectiva de Deus para as suas finanças. O problema financeiro oculto em seu casamento não é a maneira como você comporta-se com o dinheiro, em relação ao dinheiro. É como você acredita, é o que você acredita sobre o dinheiro, é o que você crê. Porque é o que você crê que gera o seu comportamento. As pessoas podem ser treinadas para mudar o comportamento, seus métodos, planos, técnicas com dinheiro, mas a sua real necessidade é ser transformada. Paulo fala sobre isso, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se, metanoia, metamorfose, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como casal, você precisa ajustar e alinhar a perspectiva financeira de vocês àquilo que Deus apresenta na sua boa, perfeita e agradável vontade. Não basta apenas conhecer, é preciso crer internamente e praticar externamente para então verificar resultados duradouros de prosperidade financeira, de uma boa administração financeira. Cuidado com a bagagem que você traz, porque o seu comportamento é exatamente reflexo disso. Busque na palavra de Deus, busque essa transformação interna. Mas eu não aguento ficar sem sair e gastar. Você precisa de uma transformação, de uma metamorfose, e isso nenhuma palestra financeira vai te oferecer. É a ação do Espírito Santo de Deus, e a partir daquilo que você crê, você vai então começar a praticar de maneira diferente. Em quinto lugar, compreendam e respeitem a personalidade do seu cônjuge. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Graças a Deus somos diferentes. Graças a Deus eu não casei comigo mesmo. Quando eu olho para a pessoa que está do meu lado, dormindo na cama, não sou eu, é a Cláudia. Graças a Deus. Deus nos criou assim. Deus nos criou completamente diferentes. E a personalidade é uma parte, desígnio de Deus para as nossas vidas. Em parte, é como nós naturalmente reagimos ao mundo que está ao nosso redor.
Um é introvertido, o outro é extrovertido. Um gosta de relacionamentos, de estar com gente, outro gosta de tarefas, de metas, de estar na frente de um computador e produzir. Um é mais noturno, o outro é mais diurno. Somos diferentes, casamos com pessoas diferentes. Grandes conflitos surgem quando um pensa que o seu jeito de ser é correto e o jeito de ser da outra pessoa é completamente errado, exatamente porque não é o do seu jeito. Então, ele não tenta compreender o jeito do outro, só porque ele faz diferente daquilo que eu penso ser certo e faço como certo para mim, aquilo eu já taxo como errado. Não, isso está errado, não é do meu jeito. E aí, um grande problema surge porque todos nós somos diferentes. E muitos só percebem as diferenças de fato após o casamento. Na época do namoro, né, a paixão deixa a gente cego. Né? Graças a Deus por isso também, senão muitos nem casariam, né? Já começa a perceber algumas coisas, mas a paixão tem esse efeito na nossa mente, né, de entorpecer. Mas quando você cai na realidade, aí você começa a perceber, puxa, mas no namoro não era assim, mas é claro, vocês se encontravam uma vez por semana, duas, cada um ia para sua casa, se tinha alguma discussão, cada um dormia numa cama mesmo, daqui 2, 3 dias já até esqueceram, vai brigar e dormir junto, né? Então no casamento é que você começa a perceber as maiores diferenças, não apenas elas, mas as menores também, porque às vezes grandes conflitos surgem de pequenas questões, situações menores. O papel higiênico coloca para sair assim ou para sair assim, né? E aí começa a discutir por causa disso. Cada um tem um jeito de ser. Dizem que os opostos se atraem, e é verdade. O problema é que logo que eles se aproximam na sua atração, eles começam a brigar, começam a se atacar. Mas como que algo planejado por Deus está dando errado? Por que fomos feitos diferentes por Deus? E por causa dessas diferenças, muitos têm criado contendas, discussões, brigas. Isso acontece porque nós não estamos olhando para a situação a partir do ponto de vista divino. Deus nos fez diferentes, não para nos atacarmos, não para ganharmos uma discussão, não para mostrarmos a lógica de que o papel precisa enrolar desse jeito, porque do outro jeito ele fica caindo, e eu já falei, mas não adianta. Não é para isso que Deus nos fez diferente, né? É só um exemplo, tá, gente? Não é assim lá em casa, não. Deus nos fez diferente para nos complementarmos. A visão de um está incompleta sem a perspectiva do outro. E quando eu coloco o meu ponto de vista e complemento com o ponto de vista da minha esposa, nós temos uma visão mais ampla do mundo, da vida e de tudo aquilo que está acontecendo. Os nossos pontos de vistas diferentes não servem diante do propósito de Deus na criação para nos atacarmos, mas para nos complementarmos, para sermos melhores. É melhor serem dois do que um. A nossa visão aumenta, a nossa percepção aumenta, porque nós temos alguém do nosso lado que vê diferente, que enxerga diferente, e isso é um grande benefício para nós. A despeito das nossas diferenças, o Senhor quer que amemos e honremos o nosso cônjuge. Então, você que é casado, estude a personalidade do seu cônjuge. Como que é o jeito de ser dele? Quais são as características desse jeito? Porque eu preciso compreender isso. Tente olhar o mundo da forma como ele olha. Na conversa, busque explicação, mas
O que você está querendo dizer com isso? Aonde você está querendo chegar com isso? Me explica, porque eu quero entender, porque para mim isso não está claro, eu estou enxergando aqui, mas você está falando ali, eu quero olhar, eu quero enxergar do seu jeito também. Coloque-se no lugar do seu cônjuge, ouça sem julgamentos, respeite. Isso na área financeira é fundamental, né? Porque às vezes um está pensando de uma forma e o outro tem uma outra visão. Você precisa respeitar a personalidade do seu cônjuge, para que ambos trabalhem com harmonia. Em sexto lugar, criem um plano financeiro unificado. Provérbios 16, 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Criem um plano financeiro. É fundamental que haja um plano. Somos uma só carne, uma só conta, um só orçamento. Não estou dizendo que você não pode ter uma conta diferente no banco, em outra agência, mas vocês devem estar cientes, vocês estão partilhando a vida, vocês são uma só carne, e existem casais que um não sabe quanto o outro ganha, onde o outro aplica, como o outro vive o seu dinheiro, com o seu dinheiro. Você precisa ter unidade também na forma de administrar as finanças. É claro que dentro dessa unidade, vocês podem combinar de que vai ter uma conta específica para um dos cônjuges para determinado fim, o outro para isso, enfim, mas vocês precisam saber aquilo que está acontecendo. Sem um plano e sem qualquer alicerce para construir a unidade como casal, a confusão pode levar o mais apaixonado dos casais a um pesadelo de problemas e sofrimento. O orçamento é fundamental, o orçamento doméstico, seja na fartura, seja na escassez. Você pode estar sobrando, né? Você precisa ter um plano aonde você vai investir. Pode estar faltando, você precisa ter um plano para como você vai resolver essa situação. Seja para alcançar um sonho, para alcançar um projeto, para sair das dívidas, você precisa de um plano do casal. Não é individual, é do casal. O orçamento vai ser como um guia para ajudar ambos a atingirem os seus objetivos e os propósitos da sua vida. Não esperem que os problemas desapareçam como num passe de mágica. Planejamento financeiro requer disciplina, requer determinação, requer esforço. Ambos são responsáveis pelo sucesso do plano e um orçamento, ambos precisam estar atentos, controlando, analisando, ambos são responsáveis. No seu orçamento, o que vai ter no seu orçamento? Você precisa ter o ganhar dinheiro, como que vai entrar, porque se você está ganhando menos do que precisa, você vai ter que buscar novas fontes de renda. Então, o que está entrando? Você precisa ter isso muito claro para vocês. E aí, as 3 formas de como o dinheiro sai. Dinheiro só sai de 3 formas. Quando você gasta, e é preciso gastar com sabedoria. Quando você doa, e nós doamos com generosidade. E quando você investe. Essas são as 3 formas de você usar o dinheiro. Todas elas são bíblicas, saudáveis, e precisam ser feitas de forma equilibrada. Isso acontece quando você tem um plano. Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu vou doar? Quanto que eu preciso investir? Sem ter isso sistematizado, você vai ter muita dificuldade e acaba que crises surgem porque você não tem alinhado um plano para que isso dê certo. Quem deve administrar o orçamento? É o marido? É o marido, é o cabeça do lar, é a esposa? Depende. Quem de vocês tem mais habilidade com números? Quem de vocês tem mais habilidade com contas, com agendas, com pagamentos, com planilha? É essa pessoa que deve administrar, né? Uma certa vez conversei com um casal que
muita dificuldade, porque um deles estava responsável por cuidar das finanças, mas esquecia a data do vencimento dos boletos, esquecia de transferir, era um caos, e o outro tinha habilidades com isso. Então, simples solução, transfere para o outro a responsabilidade de administrar. Então quem está administrando é que vai decidir? Não, decidem juntos, e um administra, aquele que tem mais jeito para lidar com isso, com essas coisas, e vai sempre apontando. Todo final do mês, nós temos lá em casa a assembleia ordinária para prestação de contas, apresentação de planilha, como que foi o mês, e aí, né, um pega, está aqui, está assim, foi isso, olha, esse mês gastou mais, esse mês economizamos aqui, próximo mês a meta é, enfim, está tudo no papel, e um observa e ajuda o outro para que isso seja alcançado. E aí, o plano deu certo, o sonho foi alcançado, comemore, desfrute, agradeça a Deus, né, presenteiem-se, não é errado você celebrar cada meta atingida. E por fim, sétimo passo aí, sétimo segredo para fortalecer a união e as finanças, estabeleça um processo que assegure o sucesso. No Salmo 24, diz assim, a oração do salmista: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. E Paulo vai falar com os irmãos da igreja de Corinto, tudo deve ser feito com decência em ordem. Você já viu aqueles hamsters na gaiola, girando naquela roda, correndo, e não vão para lugar nenhum? Alguém já se sentiu assim em relação às suas finanças? Puxa, eu estou tentando e não vai. Estou tentando economizar, juntar, mas não vai. Parece que tenta, se esforça, mas parece que nada dá certo. Vamos economizar esse mês a gente vai economizar. E aí quebra a máquina de lavar. Esse mês nós vamos juntar dinheiro. Aí um filho fica doente, tem que comprar remédio caro, o carro fura o pneu, funde o motor. E aí o que a pessoa pensa? Não adianta. Para que eu vou me planejar? Para que eu vou me organizar? Nunca dá certo, deixa a vida me levar, não vai dar certo. O desânimo é um vento contrário poderoso para tirar você dessa rota de sucesso, de prosperidade financeira. Você precisa entender que incidentes e acidentes acontecem de forma inesperadas. E aí o seu plano você precisa ter muita disciplina para que isso se torne uma realidade. Não se muda uma realidade financeira da noite para o dia. Não se muda isso com o estalar de dedos. Momentos como esse que estamos tendo aqui, com pregação, com um estudo, faz acender uma luz na cabeça para que você comece a mudança necessária. Mas é necessário um processo, é necessário não um evento, não um dia de conversa, mas uma rotina sistematizada, perseverante. Às vezes você vai se frustrar no mês, mas aí você vai ter o sucesso no mês seguinte. Vocês precisam se esforçar para que isso dê certo. A partir do próximo ano, um dos projetos nossos no Ministério de Casais e para as famílias é ter cursos na área de financeira. Não apenas para tratarmos sobre isso em 40 minutos de uma pregação, mas para passarmos 3, 4 meses estudando a fundo, para mudar, então, clamando a Deus pela transformação interna e realinhando o nosso comportamento externo. Esse é um projeto que nós acreditamos que tem tudo para dar certo, porque nós precisamos de muita perseverança. É uma longa jornada. A nossa administração, como bons mordomos, só se encerrará quando nós ouvirmos o nosso Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Só lá que irá,
encerrar o nosso compromisso de uma boa administração financeira de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Quero concluir e orar com vocês de forma muito rápida. Hoje nós vimos 7 chaves para termos casamentos livres de conflitos financeiros. E é interessante, porque não sei se você percebeu, mas são palavras com a letra P, apenas para ajudar você a gravar aí. Pacificação. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. Não há como solucionarmos se tudo nós ficamos crisando, ficamos infligindo, ficamos atacando o cônjuge. Você precisa viver num ambiente de paz. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Nós precisamos entender a prosperidade à luz da vontade de Deus e não buscar a prosperidade que o mundo prega, porque muitos têm sucumbido nas suas finanças porque estão ouvindo o canto da sereia do mundo, consumismo, né? Ter aquilo que não pode ter, trocando desejos como se fossem necessidades. Você precisa entender a prosperidade bíblica. Você precisa entender qual é o propósito da sua vida individual e da sua vida como casal, porque é ali que você vai investir, ali que você vai compreender. E quando eu sei e entendo o propósito da vida da minha esposa, eu não só fico feliz quando ela investe algo naquilo, mas eu incentivo, eu me esforço para que ela alcance os seus propósitos também. Da mesma forma ela faz comigo. Você precisa viver debaixo da perspectiva bíblica sobre finanças, alinhar, e a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser o filtro para as nossas decisões, e a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre ganhar, gastar, doar, investir, ensinar, ser honesto, deixar um legado, ensinar os filhos. Você precisa viver debaixo da perspectiva financeira. Respeitar a personalidade do seu cônjuge. Somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, pensamos de maneira diferentes, mas isso serve para ampliar a nossa visão, não para nos limitar. Você precisa ter um plano, um orçamento é fundamental, e você precisa colocar esse plano de maneira persistente num processo que seja contínuo até ouvir do seu Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel naquilo que eu dei para você, entra no gozo do seu Senhor. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, mas que não seja para destruição e rupturas, que seja para levantar voos, que seja para você alcançar, atingir metas, que seja propulsão para que você alcance aquilo que Deus tem preparado para você, para o seu casamento. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo e por aquilo que nós vivemos e ouvimos aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aplique essa palavra. Tantos casais vivendo tempos de lutas, de crises na área financeira, e nós vimos alguns segredos fundamentais para não sucumbirmos, mas para nos unirmos ainda mais, para vivermos o melhor do Senhor, desde agora até a eternidade. Consagramos ao Senhor a nossa vida, consagramos ao Senhor o nosso casamento, consagramos ao Senhor aquilo que temos, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, consagramos ao Senhor a nossa casa, os nossos bens, automóvel, vestes, equipamentos eletrônicos, consagramos ao Senhor o nosso trabalho, emprego, negócios, consagramos ao Senhor os nossos filhos, consagramos ao Senhor o nosso tempo, o nosso esforço. Deus, consagramos tudo ao Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas. Queremos ser bons administradores daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, viver a paz, a alegria do Senhor, até o dia que ouviremos do Senhor: servos bons e fiéis, vocês foram fiéis, entrem no gozo do seu Senhor.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.